aí chega uma coisa importante, o último colosso. Na hora que ele mata o último colosso, o que é que acontece, Léo? Quando ele mata o último colosso, ele é consumido por essa sombra, ele é possuído lá pelo Dormin, que é o demônio que enganou ele para que ele fosse libertado, né? E aí acontece toda essa reviravolta, porque você descobre que o Wander, na verdade, ele é meio que um vilão da história. Exato. Porque ele que tá causando o mal, ele tá libertando o mal no mundo. Exatamente, exato. E as outras pessoas vão tentando impedir com que ele faça isso. Se a gente pensar um pouquinho no processo do luto, né, para as pessoas, como uma questão, um processo psicológico, muitas vezes na hora que a gente está nesse processo de barganha, nós temos pessoas que nos servem como esses que são guardiões do ego, né, guardiões ali do mundo psíquico saudável. Seja um parente, seja amigo, seja terapeuta, seja um líder religioso, né, no qual a gente está ligado. Eles tentam como se fossem grandes avisos, né, de cuidado, de fazer com que a gente aceite aquilo dali, de não fazer com que entremos num processo adoecedor, mas muitas vezes nós não escutamos isso e acabamos mergulhando na própria sombra e nos separando do mundo, né? Não é à toa que quando ele se torna esse monstro, essa própria sombra, ele começa a destruir tudo ao redor. E se a gente não tiver cuidado, se a gente não elabora o nosso luto, a gente começa a destruir as coisas ao redor. Não significa que a gente vai ferir pessoas, né? Mas a gente acaba ferindo o nosso próprio mundo. Por não querer aceitar aquilo dali, a gente acaba abandonando ou não investindo mais no nosso emprego, abandonando ou não investindo mais em amigos, abandonando ou não investindo mais ou tratando de maneira ruim a nossa família. A gente vai destruindo o nosso universo pessoal simplesmente porque a gente não conseguiu integrar, não conseguiu fazer o processo de aceitação daquele luto. E no final, na hora que o Wander ele mata aqueles que vão avisar eles, acontece uma das coisas que é triste, né? O final, ela volta. A Momo, ela volta à vida. Só que ele, o Wander, ele tá com uma criança, ele é um bebê agora. Né? Aquele demônio sai, ele volta como um bebê. E ao mesmo tempo, né, a ponte que ligava o lado proibido, ela é quebrada. Não existe mais ali, ele acabou quebrando aquele processo de destruição. E o que é que acontece? Se a gente for ver no lado da psicologia, quando entra essa questão do luto, eu me mergulho no processo da barganha, ou qualquer o processo de negação, ou seja o que for, eu não me deixo fazer essa aceitação e eu sou completamente consumido por esse lado. Eu perco totalmente a minha ligação com o meio social, perco totalmente a minha ligação com a realidade, eu perco totalmente a minha ligação com a minha vida e eu vivo naquele mundo fechado, meu e da minha dor.